Então vamos começar a nossa conversa e eu queria tratar primeiro de projetos, porque a gente está aqui basicamente em busca de boas soluções para a cidade e dos temas que estão sendo discutidos lá na Câmara Municipal. Tem um ponto específico que vai resvalar na mobilidade, que nós vamos abordar bastante aqui nesse nosso papo, que tem a ver com a criação do Smart BH. E como segurança pública está umbilicalmente ligada ao funcionamento da cidade, ao funcionamento da mobilidade também do município. Tem um projeto de lei que está lá colocado na casa com a ideia de criar o Smart BH. A gente já viu algumas iniciativas, por exemplo, quando o candidato a prefeito Bruno Engler, deputado federal, deputado estadual, aliás, esteve em São Paulo para acompanhar como funciona. O prefeito Álvaro Damião recentemente também esteve em São Paulo para acompanhar e para entender como funciona, agora em Israel também para acompanhar e entender como funciona, todos eles nessa mesma lógica. O que este Smart BH que está tramitando na Câmara tem de diferente ou ele é a mesma coisa que estamos tratando por lá, Paulo? Guilherme, eu acho que é interessante a gente pegar boas iniciativas de outros lugares e a gente trazer para Belo Horizonte. Eu não tem problema nenhum em trazer algo que já funciona em outro lugar para Belo Horizonte. Se vai funcionar aqui também, não tenho problema nenhum em ver isso. O Smart Sampa, hoje, ele é uma realidade. A verdade é essa. Eu estive em São Paulo, conversei com alguns políticos de lá, vi a realidade, entendi como que funciona esse projeto lá e, de fato, ele é algo que traz uma sensação de segurança muito grande para o morador daquela cidade, né? A gente tem aí qualquer pessoa que pesquisar e dar um Google já vai ver o número de pessoas que foram apreendidas por conta desse sistema de monitoramento lá, que utiliza inteligência artificial, né? Ele faz uma leitura ali do facial da pessoa e se essa pessoa, porventura, ela tenha algum tipo de crime que ela está respondendo ou está foragida e tudo mais, já é acionada a GCM, né? Que a gente espera aí que torne polícia municipal, aqui em Belo Horizonte também, em todo o Brasil. Contem comigo nesse sentido aí também, para fortalecer a segurança pública nesse sentido. E já gera esse alerta e essa pessoa ela já rapidamente ali, já tem uma abordagem a essa pessoa e essa pessoa vai cumprir por aquele crime que ela cometeu, vai pagar por aquele crime que ela cometeu. Então essa é uma inovação, uma iniciativa que eu acredito ser muito positiva para Belo Horizonte, né? Estive acompanhando o Álvaro lá, fui um grande apoiador não só dessa ida dele lá para São Paulo, mas também da alteração que ele fez aqui na Secretaria de Segurança Pública, colocando o delegado Márcio Lobato à frente dessa importante pasta aqui de Belo Horizonte, né? Para toda a cidade. E também lá na Câmara nós criamos a Comissão de Segurança junto à Administração Pública, que vocês sabiam que não existiu anteriormente uma comissão de segurança propriamente dita na casa. Ou seja, hoje a gente está demonstrando, através do Legislativo, que a segurança é uma pauta extremamente importante, através do Executivo. Nessas modificações, não concordo com tudo que o Álvaro tem feito ali na Prefeitura, né? Nós não estamos ali, a bancada do PL não está embarcada ali na base da Prefeitura, mas algumas mudanças pontuais, assim como essa, na segurança, sou extremamente a favor. E o Smart BH, eu acredito que vai ser um benefício completo, não só para a Prefeitura trazendo essa inovação, mas também para todo cidadão de Belo Horizonte. Mas pela proposta e considerando a estrutura que já existe do COP BH, né, esse centro de operações que funciona exatamente nesses momentos de grandes eventos, de uma observação mais macro da cidade, é preciso adquirir novos equipamentos, vai ter que ser necessário feito algum investimento e vocês já mapearam quanto ou com a estrutura existente da Prefeitura você aplica esse conceito do Smart Sampa em BH? Não, tem de fato a ver algumas alterações no equipamento. Tá? O equipamento que está presente hoje, ele não consegue fazer visualizar ali o rosto dessa pessoa, identificar isso. Então, é um aporte que pode ser feito via emendas, que a gente está disposto a fazer isso. Se eu não me engano, o deputado estadual Bruno Engler já encaminhou um valor de R$2 milhões, se eu não me engano, tá? Eu posso conferir isso depois, para que isso seja aplicado aqui em Belo Horizonte, mas nesse sentido a gente sabe que a segurança, ela de fato não é um valor gasto, é um valor investido. Quando você está investindo em segurança, você está investindo em melhor qualidade de vida para as pessoas, você está investindo que a cidade, ela de fato ela seja uma referência, não só aqui na nossa capital, mas para toda a região metropolitana, e isso favorece com que isso seja desenvolvido emprego, renda, né, infraestrutura aqui na nossa cidade, se atrai mais uma vez as pessoas para a nossa cidade, que infelizmente, devido aos últimos governos que aí estavam, geraram simplesmente um caos, não só econômico, mas na segurança, moradores em situação de rua, né, o trânsito, a gente vê vários problemas que precisam ser sanados e que precisam ter um olhar muito mais cuidadoso do poder público, e eu acredito que essa inovação vindo para Belo Horizonte, mais uma vez, vai ser algo muito positivo para o cidadão belo-horizontino.
Ainda falando sobre mobilidade, vereador, vamos falar sobre a regulamentação do transporte de moto por aplicativo. É um ponto que é sensível porque acaba mexendo com o trabalhador que está numa categoria quase de empreendedor aqui em Belo Horizonte, por não ter essa regulamentação. Mexe também com a relação com as empresas, que às vezes tendem a não quererem essa regulamentação, porque fica aquele impasse, vai ser eu que vou fiscalizar, vai ser a prefeitura, quem que vai fazer isso? Como que isso tem avançado, né? Já passou em primeiro turno, os próximos passos são quais? E aí eu também queria ouvir um pouco do senhor, em que ponto isso pesa? É só fazer a faixa azul? Como que essa fiscalização vai ser feita? Quais são os benefícios que quem está trabalhando nesse setor vai ganhar a partir dessa regulamentação? Tá. A regulamentação, inicialmente, ela é para possibilitar que o trabalhador que está trabalhando de maneira honesta e maneira justa na nossa cidade, ele esteja trabalhando num ambiente legal também. A gente quer gerar segurança, a gente quer gerar que essa pessoa que está levando o seu pão de forma honesta mais uma vez para casa tenha o direito de trabalhar aqui em Belo Horizonte. Então a gente está dignificando essa pessoa, a gente está gerando segurança, a gente está dando um ambiente de paz para que nenhuma canetada, nenhuma pessoa, assim como a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, através do senhor Calazans, Cláudio Calazans, que representa o governo Lula aqui em Belo Horizonte, sugeriu à prefeitura e ameaçou entrar na justiça para suspender o trabalho desses trabalhadores por 90 dias. A gente achou uma medida completamente arbitrária, sem nenhum embasamento técnico de estudo. Aumentaram números de acidentes aqui de motos. Tá. Qual o dado estatístico a gente tem que trabalhar? Não é fonte do Tororó, fonte, vozes da minha cabeça, é fonte de base estatística. Quais os dados estatísticos que mostram que, por conta lembrando que a gente não está falando, né? O meu projeto ele não trata do iFood, por exemplo. A gente está falando de motociclista que leva passageiro, né? O moto-app que leva passageiro, no Uber, 99, Cabify e outros aí. Para tentar usar uma palavra mais no português, é um mototáxi, né? Um mototáxi, como se fosse, né? Mototáxi, só que via os aplicativos, né? Então, quando a gente fala de regulamentação, a gente está tratando dessa categoria em específico. E gerou todo esse problema, né? Que essas pessoas, elas precisam trabalhar. Seriam ali algo em torno de 100 mil pessoas, não é porque você não consegue contar só Belo Horizonte, você conta a região metropolitana também, que ficariam sem emprego. E aí, qual que seria a solução? O Ministério do Trabalho tirando o emprego dessas pessoas, sem base estatística, enfim, eu achei no mínimo arbitrário e muito incoerente essa decisão. A gente partiu para cima de fazer esse projeto, montamos esse projeto a 4 mãos, eu conversei com o executivo, conversei com os motociclistas, com várias lideranças da categoria, conversei com a Casa Legislativa, alguns outros vereadores que nos apoiaram e também com as plataformas. Então a gente teve esse tato de fazer esse projeto a 4 mãos. Passou no primeiro turno, com ampla maioria, né? Nós tivemos 39 votos ali a favor pela regulamentação, e agora, no segundo momento, veio um substitutivo da prefeitura. Como que a gente está fazendo? A gente está conversando sobre esse substitutivo. Já identificamos algumas coisas que vão, de fato, inviabilizar o trabalho aqui na cidade. Já apontei isso para a prefeitura, tive uma reunião semana passada com o secretário de governo, depois de ter conversado com as plataformas e com outras lideranças também, dos motociclistas. Então, assim, a gente está conversando muito, fazendo o que, na minha visão, o projeto de lei tem que ser feito. Não é da minha cabeça. Não sou eu que estou montando esse projeto sozinho. Estou conversando com todos os setores que estão envolvidos para que, de fato, essas pessoas sejam amplamente atendidas. Você tocou aí no ponto sobre a faixa azul. A gente não contempla, dentro desse projeto, a questão da faixa azul. Apesar de eu sou muito a favor de ter a faixa azul aqui em Belo Horizonte. Eu acho que em todas as cidades que foram implantadas, lá em São Paulo, por exemplo, né, quando eu estive lá vendo a questão do Smart Sampa, sobre a sincronização semafórica, enfim, vários outros projetos, a gente também viu a questão da faixa azul. E, de fato, onde ela é aplicada, o número de acidentes diminui drasticamente. Ou seja, a gente precisa trazer mais uma inovação, né, de outra cidade aqui para Belo Horizonte. A gente não precisa, mais uma vez, ser pioneiro em tudo, mas aquilo que está funcionando em outros lugares, a gente pode trazer também, assim como outros lugares pegam aqui algumas coisas que funcionam aqui da nossa cidade e levam. Isso é normal. Onde exatamente, vereador, há esta diferença? Eu queria que você pudesse mencionar do substitutivo para o seu projeto. Eu vou citar uma questão que eu sei que ela sempre é problemática na hora de fazer regulamentações. Quem fica ou quem concede eventualmente uma permissão ou quem faz uma fiscalização daquele determinado serviço. Há outras, por vezes, que estão relacionadas à segurança, que diz, no caso de um acidente, quem responde por isso? Tem solidariedade? Não tem daquela pessoa que é o transportador? Neste caso do projeto substitutivo com o seu, onde estão, ou pelo menos mencione, por gentileza, um entrave até esse momento? Tá. Primeiro, fiscalização parte do executivo, né? As plataformas elas têm que fazer, obviamente, o executivo tem
por premissa, fiscalizar as próprias plataformas para ver se elas estão adequadas dentro daquilo que está dentro do escopo da lei. Assim como os motociclistas também têm que dar uma resposta, um retorno com base naquilo que está dentro da lei. Uma das coisas que a gente tem conversado com a Prefeitura, por exemplo, é que eles colocaram lá a mínimo de 21 anos e tem que ter 2 anos de carteira. O EAR já sanaria esse tipo de coisa, que é aquele documento que exerce atividade remunerada, né? Então, o motociclista que está trabalhando, ele ter esse documento já sanaria esse tipo de problema. A gente já colocou isso. Tem algumas outras questões que ficariam inviáveis. Por exemplo, eles colocaram lá no substitutivo que as plataformas elas têm que fornecer todos os equipamentos de segurança, além de coletes, o mata-cachorro que fica embaixo da moto para proteger a moto de uma eventual queda, e o capacete. Isso inviabilizaria, por exemplo, porque você tem ali cerca, eu disse 100 mil pessoas, você vai pegar aí R$100 cada mata-cachorro, R$150. Se você for escalonar isso, fora a inflação, né, oferta e demanda, na hora que você joga isso lá, 100 mil pessoas vão ter que comprar, e isso acaba inviabilizando para a própria plataforma ou também para o motociclista, no seguinte sentido. Todo mundo usa o carro Uber aí, que às vezes vai lá, daqui até determinado ponto vai dar R$20. Você vai de moto, vai dar R$10. A pessoa, pela agilidade, pelo serviço ser mais barato, fica mais em conta. Você fala assim, vou ir e tudo mais, sem nenhum tipo de problema. Mas quando você vai gerando esse tipo de ônus para as plataformas e também para o motociclista, isso acaba ficando inviável. Por quê? Eles vão repassar isso para o consumidor. Ou seja, aquela corrida que era R$10 vai passar a ser 15, vai passar a ser 20, vai estar competindo diretamente com o carro ali do Uber, enfim, vai de fato inviabilizar. E o que a gente colocou ali de sugestão é que em alguns momentos houvesse essa distribuição, né, de capacete, de antena, do próprio colete para essas pessoas. Mas também é difícil. Eu, por exemplo, eu tenho carteira de moto. Se eu quiser entrar agora numa plataforma, eles seriam obrigados a colocar na minha moto todos esses itens. E eu posso entrar na plataforma hoje e sair amanhã. Uhum. E qual plataforma? Geralmente as pessoas, esses profissionais, eles usam várias plataformas, né? São multiplataformas ali. Qual que ficaria responsável? Né? Enfim, tem algumas questões lá que, de fato, iriam inviabilizar e não fazem nenhum tipo de sentido. Mas a Prefeitura se demonstrou muito aberta ao diálogo nesse sentido. A gente está conversando. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, vai existir sim um seguro APP. O seguro para gerar mais segurança, tanto para o motorista, o motociclista, quanto para o passageiro. E a gente teve cuidado também de olhar para não colocar o solicitante que vai ser. Porque, às vezes, eu posso solicitar uma moto aqui, só que não vai ser eu, que vai ser para você. Sim. E você vai, se eventualmente acontece algum tipo de acidente, você que vai estar coberto por esse seguro. Mas, para deixar uma coisa muito clara, Ibrahim, é o seguinte, a maioria, 96% das corridas, elas são feitas de uma maneira segura. Não acontece nada. E aqueles outros 4% ali que acontece algum tipo de acidente, a grande maioria, esmagadora maioria, não são acidentes fatais. São acidentes, sabe por quê? Às vezes, não é nem inabilidade no motociclista, é buraco na rua, que a Prefeitura, infelizmente, não consegue tampar. É uma lombada que não está demarcada ali de uma maneira correta. Ou seja, não é inabilidade, é a falta do poder público chegando ali naquele lugar. E mais um dado importante, 70% dessas corridas são feitas dentro de comunidades. Ou seja, a pessoa chega ali no transporte público, ela desce em determinado lugar, só que daquele determinado lugar até a casa dela, que vai dar 1 quilômetro, 500 metros, 2 quilômetros, não tem nenhum tipo de transporte público. O que ela opta? Uma mulher, por exemplo, e a maioria, 90%, são mulheres que utilizam esse aplicativo. Esses aplicativos, o que eles fazem? Elas fazem, sobe numa moto e vai chegar em casa, que vai demorar 2, 3 minutos para chegar em casa, ao invés de percorrer um trajeto de 30 minutos a pé, 20 minutos a pé. E outra coisa, se a gente, de fato, de uma maneira arbitrária, como eu disse, acabasse com esse trabalho aqui em Belo Horizonte, imagina como é que vai ser. Belo Horizonte é a capital dos bares. A gente não tem transporte público noturno. A gente sabe disso. Sabe como que a maioria dos garçons, a maioria das pessoas que trabalham nesses bares fazem? Vão embora para casa de moto Uber, que é um transporte mais barato, um transporte seguro, e um transporte de uma maneira ali que atende às necessidades. Enfim, a gente está regulamentando o direito dessas pessoas de trabalharem aqui na nossa cidade. A gente, de fato, está demonstrando que o trabalhador honesto aqui em Belo Horizonte, ele vai ter voz. Deixa eu lhe perguntar agora sobre discussão salarial de categorias, porque, afinal de contas, ela vai resvalar em algum momento no seu trabalho dos outros 40 vereadores na Câmara. A Prefeitura falou na semana passada, logo da chegada do prefeito Álvaro Damião, até antes, já com o prefeito em exercício,
Juliano Lopes, de ter feito um acordo com 11 das 14 categorias que estavam vinculadas a atividades prestadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Mas ainda resta a categoria, por exemplo, da educação. A oferta foi de 2,49% de reajuste, somados a outros vale-refeição e para outras categorias, inclusive. Como é que o senhor está avaliando essa proposta da Prefeitura? Ela está de acordo com o que é possível? O senhor olha para as contas da Prefeitura e diz, de fato, isso é o que dá? Ou ainda é possível e terá alguma mudança, tanto nesse valor quanto nos outros benefícios que podem ser acoplados pela Câmara? Na minha visão, o profissional, por exemplo, da educação, ele deveria ser muito mais valorizado na nossa cidade. Muito mais. O que a gente vê aí, e eu não digo só na questão financeira, eu digo na valorização do profissional de fato. Né? Infelizmente, a gente não tem tido isso, mas não é só aqui em Belo Horizonte, é no Brasil de maneira geral. A gente está vendo aí os repasses do governo federal para as universidades, por exemplo, que caíram absurdamente. Não está tendo comida no bandejão das universidades federais. Não está tendo o mínimo de estrutura. Inclusive, o pessoal da UFMG estava fazendo manifestações ali na Praça da Estação. A gente viu recentemente agora lá de medicina, eu acho que foi, que eles fizeram também manifestações, ou seja, cobrando o poder público, de fato, por melhorias estruturais e melhorias significativas. Né? Eu acredito que o Álvaro ele vai, sim, atender a categoria, eu acredito que isso vai acontecer, porque a educação, de fato, é algo basilar da nossa sociedade. Né? Segurança, educação e saúde. A gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Tem que haver, e não é gasto quando a gente fala disso, a gente fala de investimento. Eu acredito que esses profissionais eles têm sim que ser valorizados. Pelo que me parece, né, o Álvaro, no dia que ele desceu, ele já marcou uma conversa com os sindicatos ali, falou que vai alinhar nesse sentido, e a gente está aguardando que seja uma proposta de fato viável para que essas pessoas elas continuem exercendo um trabalho bom aqui pela nossa cidade. Vereador, queria lhe perguntar sobre uma iniciativa que surgiu na Câmara há 2 semanas, mais ou menos, e que foi popularmente batizado, inclusive por nós, jornalistas, quando vimos exatamente a maneira como isso foi feito, que foi a ideia de um grupo de parlamentares ser anti-pautas caça-likes. E disseram, olha, nós estamos lançando uma frente parlamentar com essa ideia. O que define exatamente o que é uma pauta caça-like? Como é que vocês receberam isso? O senhor está se vendo enquadrado nesse tipo de pauta? O senhor não está exatamente dentro dessa comissão. Como é que essa discussão foi recebida dentro da Câmara Municipal? Eu acho que cada parlamentar tem o direito de criar a frente, de participar, né, do que quiser lá dentro da casa. O regime é democrático, né, eles têm essa perspectiva. Eu não me sinto de forma alguma ofendido ou atacado por essa frente, eu particularmente. Né, eu sou o vereador que mais protocola ofícios na prefeitura. Eu tenho um dado da prefeitura que diz que 80% da produção legislativa, no sentido de ofícios, né, ou seja, o que é o ofício, para quem em casa não está sabendo? Buraco na rua, poda de árvore, qualquer tipo de demanda nesse sentido, precisa de melhoria nisso daqui, nisso aqui. O meu gabinete é o que mais protocolou esse ano. Nós já fizemos mais de 3.000 solicitações para a prefeitura. Tem muitos vereadores aí que até estão dentro dessa frente que não fizeram 1/3 disso, 1/5 disso. Mas, enfim, é o direito deles de participarem disso daí. Como eu disse, a democracia ela é aberta para isso. Mas eu já protocolei 14 projetos de lei, estamos trabalhando muito por Belo Horizonte. Essas mais de 3.000 solicitações, para pensar, se a prefeitura resolver, seriam 3.000 problemas a menos para a nossa cidade. Ou seja, eu não me senti de forma alguma ofendido, porque eu sei que meu gabinete, eu não vou dizer que é o mais que trabalha, porque existem muitos vereadores ali, muitos colegas que trabalham muito por Belo Horizonte, mas que, nesse sentido, é o que mais produz, com toda certeza. A gente tem esses dados vindos da própria prefeitura. Eu recebi ligação, e olha que eu nem sou vereador da base, eu recebi ligação da prefeitura falando assim, o que é isso que está acontecendo? Vocês estão mandando ofício aqui, e é todo dia, e está chegando coisa nova. Ou seja, no dia que eu recebi essa ligação, eu falei, então, pessoal, vamos responder os ofícios aí, porque quando um buraco na rua que a gente manda uma solicitação, e esse buraco ele é resolvido, quem vai cair nesse buraco, caso não seja resolvido, é uma pessoa de esquerda ou de direita. Isso aí não é pauta ideológica, isso aí é uma pauta comum para o bom convívio da população. Então, essa frente que foi criada, mais uma vez, o regime da democracia permite isso, eu estou muito focado no meu trabalho, tenho trabalhado muito, tenho entregado muito, eu acredito que tenho suprido as expectativas dos eleitores que me colocaram ali na casa. Deixa eu perguntar sobre um outro projeto de lei que também está em tramitação, que tem a ver com a fiscalização. O seu projeto de lei 291 de 2025.
ele coloca algumas regras específicas para que o trabalho de fiscalização dos vereadores aconteça, inclusive garantindo que uma quantidade X de assessores parlamentares, de pessoas que são dos gabinetes dos vereadores, possam ir nas determinadas espaços de fiscalização da atuação do parlamentar. A lei que existe hoje não lhes permite fazer uma fiscalização, vereador? O que essa lei terá de diferente se aprovada e por que essa necessidade de criar uma específica para o trabalho de fiscalização? Já não é da função? Já é da função, exatamente. Pessoal de casa, para você que não está sabendo, eu propus aqui na Câmara de Belo Horizonte uma lei que permita que o vereador ele possa fiscalizar órgãos públicos, né, vinculados à prefeitura, irrestritamente, basicamente, mas a gente coloca algumas limitações ali, questões de horário e tudo mais, né? Se a pessoa, por exemplo, ela não tiver lá o responsável, ele vai ter um determinado horário para que possa nos dar o retorno. Por quê? No início do ano, eu comecei a fiscalizar alguns locais e isso foi visto com maus olhos por algumas pessoas, né? Então, eu fiscalizei UPA, fiscalizei obras, eu estive ali na Praça do Papa, entrei lá, fui lá questionar o que estava acontecendo. A gente sabe que a Praça do Papa está ali, talvez o nosso segundo principal cartão postal, e é uma obra que simplesmente não anda. A gente não vê ela evoluindo. Eu já estive, assim como eu já disse, em hospitais, em UPAs, sempre buscando atender a população que me elegeu e cumprir um dos principais papéis que o legislador tem, que é de fiscalizar. A gente está ali na Câmara para propor leis, para fiscalizar e também para barrar maus projetos de leis, né, que infelizmente a gente vê que tem à torta e direito ali dentro da casa. E esse projeto de lei, Ibrahim, ele vem numa demanda nesse sentido, de trazer essa consolidação, de trazer essa, não justificativa, porque assim como a gente já sabe, é papel do vereador fazer isso, mas também gerar um sentimento dentro da casa de sim, o vereador ele pode sim fiscalizar. O vereador ele não tem que ter medo de fiscalizar. O vereador ele tem uma prerrogativa legal de acordo com o município aqui de Belo Horizonte, que nós podemos sim fiscalizar. Nós fomos eleitos para isso. Quase 40 mil pessoas me colocaram nesse ambiente para que eu pudesse trabalhar pela população e que eu pudesse fiscalizar. O que eu estou trazendo com esse projeto, junto com o vereador Hudson, eu agradeço que ele assinou junto comigo, é legitimação do nosso trabalho. É a gente, de fato, olhar para o vereador de Belo Horizonte e falar assim, ó, vereador, você tem instrumento legal aqui dentro do município também para que você possa exercer o seu trabalho. Mas eu vou fazer uma pergunta que ela ecoa muito nas redes sociais e ela ecoa exatamente no momento em que o senhor teve essa atuação e que outros parlamentares têm. Tem uma necessidade de gravar? Porque é isso que gera um pouco da discussão de dizer assim, essa atuação de fiscalização quer levar o parlamentar à rede social e, portanto, ela vai ser espetacularizada, vereador. Essa é a pergunta que, por vezes, é só abrir uma caixa de comentários quando há, seja do senhor, do Hudson Paixão, de qualquer outro parlamentar que faz fiscalização, e diz, opa, fizeram lá com sensacionalismo. Como é que o senhor responde a isso? Olha, da minha parte não existe sensacionalismo, da minha parte existe demonstração daquilo que eu estou fazendo. O público que me elegeu, né, as quase 40 mil pessoas que me colocaram ali na Câmara, eles querem ver resultados. Eles querem ver resultados. E qual que é a forma de eu demonstrar esses resultados? Hoje são as redes sociais. Eu não posso contar que um jornal vai falar que o vereador está fiscalizando. Eu tenho que demonstrar aquilo que eu estou fazendo. Esse não é o meu fim. Eu não vou lá fazer a fiscalização para gerar o meu vídeo. Eu vou lá gerar a fiscalização para gerar resultado. Essa é a verdade. Mas o vídeo, ele é um meio também para que eu possa comunicar com essas pessoas que me colocaram nessa condição de vereador. Então, na minha visão, a gente não está gerando um espetáculo, a gente está gerando um conteúdo com base no trabalho que a gente está fazendo. E isso é legítimo. A prefeitura ela faz isso quando ela está elaborando uma obra. A prefeitura fez uma obra. Ela vai lá e filma e mostra que está fazendo uma obra. Isso aí não tem problema nenhum. Qual que é o problema de eu chegar nessa mesma obra que a prefeitura acabou de lá mostrar que eles estão fazendo, falar, oh, gente, estou aqui fiscalizando, estou aqui cobrando, estou aqui mostrando que a gente está fazendo. A diferença, muitas das vezes, vai ser que vai ser publicado no perfil da prefeitura e não do prefeito, né? E o meu, eu não tenho um perfil da Câmara à minha disposição. Eu vou lá e publico no meu mesmo. Mas não é, de forma alguma, algo sensacionalista. A gente está trabalhando muito por Belo Horizonte, eu já falei aqui dos dados, dos números, né? Então, esse é um projeto que a gente está... eu estou muito orgulhoso, na verdade. Não um projeto de pauta ideológica. Se a gente tivesse um prefeito de direita hoje, assim como eu apoiei na última campanha, eu pautaria esse mesmo projeto para que os vereadores de esquerda pudessem lá fiscalizar.
A população está querendo isso, está querendo que o vereador ele exerça o seu mandato e consiga, com todos os meios ali dentro da lei, fiscalizar o executivo. Essa é a nossa prerrogativa. É isso que eu estou gerando dentro da casa. Eu estou dando mais força para a Câmara. Pode chegar amanhã eu ser prefeito, pode ser o Nicolas ser prefeito, pode ser o Bruno ser prefeito, qualquer um de direita vai ter essa oportunidade dos vereadores de esquerda de fiscalizar. É isso que a gente quer. A gente quer mostrar para a população de Belo Horizonte que paga muito imposto e tem pouco revertido isso em políticas públicas para, de fato, o que está acontecendo na cidade. E esse é um instrumento, na minha visão, muito importante para a população de Belo Horizonte. Vereador Pablo Almeida, do PL, obrigado por essa primeira conversa aqui na nossa Start 98 News. Volte em outras oportunidades. A gente tem e terá sempre um espaço muito aberto para discutir os temas importantes para a população, para a cidade de Belo Horizonte. É isso que queremos fazer aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Laura. Foi uma honra mais uma vez estar aqui com vocês.